Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Eu sou o pastor Levi Longaray, esse é o canal A Bíblia em Foco. Nós estamos preparados hoje para gravarmos mais um vídeo, meus irmãos, hoje falando sobre mais uma seita pseudo-cristã, mais uma igreja de denominação que é enquadrada nos termos de seita. Compartilhe os vídeos, inscreva-se no nosso canal. Obrigado a vocês de coração que já se inscreveram, vocês que estão ajudando o canal, comentando, divulgando o canal, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e as multidões sejam alcançadas pela palavra de Deus. Comente, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos vídeos, porque eu tenho certeza que Deus vai estar lhe abençoando de uma forma muito grande. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo da fé. Nós vamos falar hoje sobre o tabernáculo da fé, esclarecer muitas coisas relacionadas a esta seita pseudo-cristã, tá certo? Nós vamos chamar de seita porque nós temos o direito biblicamente de chamarmos de seita. Algumas pessoas estão ficando irritadas, algumas até um pouco nervosas e já atacam para o combate. Meus irmãos, se a igreja, se a denominação não se enquadra na Bíblia e ela traz alguns itens doutrinários que não são doutrinas de Deus, não são doutrina divina, é doutrina de homem ou de demônios, ela automaticamente vai se enquadrar em seita. Não é o irmão Levi que está falando, é a Bíblia Sagrada. Aí alguns podem dizer, mas ninguém sabe mais dizer o que é seita, que é claro que a gente sabe. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem alguns desvios doutrinários de alguém que está trazendo alguns cultos estranhos para dentro da igreja, mas no sentido da regra de fé e prática da igreja, a pregação da palavra, a Assembleia de Deus é uma das que mais se enquadra em igreja nos dias de hoje. Porque a igreja, ela prega a doutrina divina, ela não prega a doutrina de homens e nem de demônios. Agora a seita costuma pregar doutrinas pré-estabelecidas pelo homem, doutrinas que são reveladas por anjos, por demônios e doutrinas do homem e do próprio diabo. Então isso tem que ter um cuidado muito grande. Não adianta ficar alvejando a gente nos comentários, xingando, porque se você conhece a Bíblia, verdadeiramente sabe discernir a Bíblia pelo Espírito de Deus e sabe extrair dos versículos aquilo que os versículos dizem e não aquela exegese pobre que a gente faz, força a interpretação do texto para o texto dizer aquilo que nós queremos. Se nós somos uma pessoa que verdadeiramente nós não agimos assim, nós entendemos a Bíblia, deixamos a Bíblia falar pela própria Bíblia, a Bíblia interpretar a própria Bíblia, nós vamos entender a Bíblia da forma correta como ela é. E não vamos querer forçar a nossa interpretação e brigar pela nossa interpretação. A interpretação do homem, ela é falha. É por isso que eu tenho me cuidado muito ao longo da minha história, em toda a minha história no Evangelho, para mim não incorrer em coisas de homem. Para mim, de forma alguma, não pregar aquilo que seja de homem. Eu quero pregar e anunciar aquilo que verdadeiramente venha da palavra de Deus. Bom, meus irmãos, quero falar hoje sobre o tabernáculo da fé. Essa seita pseudo-cristã que vai gerar um número de comentários. Por que vai gerar? Porque depois dessa seita, dessa igreja travestida de igreja, mas na verdade é uma seita, depois dela surgiu muitos movimentos unicistas que saíram de dentro da ideia desse líder e fundador e dessa igreja aqui, dessa seita pseudo-cristão tabernáculo da fé. Tem carapuça de igreja, tem louvor de igreja, tem jeito de igreja, mas não é igreja. Se você vai parar para analisar, você vai ver que o tabernáculo da fé é algo muito oculto, muito escondido, muito na deles, muito fechado, muito secreto, né? Suas pregações, não sei se trabalha na área de evangelismo, nunca vi ninguém evangelizando, se existe eu não sei, se reúne em chácaras para restaurar o louvor das outras igrejas e fica cantando os louvores das outras igrejas, porém de uma forma diferente da forma que eles acham e dizem que é a forma cristã de cantar o louvor. E assim tem atraído muitas pessoas, porque toda seita tem os meios específicos de atrair os cristãos das outras igrejas. Às vezes a igreja já está um pouco fracassada doutrinariamente falando, às vezes a igreja já tem um século, 2, 3, 4, e aí eles vão tentar trazer algo novo para atrair aquelas pessoas e acabam trazendo muitas pessoas para dentro do seu movimento. Tabernáculo da fé, origem e história. Vamos falar um pouquinho da origem da história. Irmãos, nos ajude em oração para que nós possamos expor
essas coisas que está acontecendo no meio da igreja nos últimos dias. Tem pessoas que não falam mais um assunto como esse que eu estou falando aqui, porque eles acham que vão perder tempo, porque eles acham, e a igreja está se perdendo. A igreja precisa ser ensinada. Nós temos homens de Deus cheios de conhecimento, mas que não têm coragem para expor a palavra de Deus como ela é, não têm coragem para falar verdadeiramente aquilo que Deus quer que fale. Enquanto isso, esses líderes e fundadores de seitas estão aí falando abertamente, tocando trombeta e xingando e bagunçando com todas as igrejas de Deus e a liderança espiritual que tem conhecimento calado. Então é por isso que eu não vou me calar de forma alguma, e o que eu tiver que falar do Evangelho de Cristo, eu vou falar para que os irmãos venham crescer na graça e no conhecimento. Origem e história. Movimento unicista fundado por William Marion Bryan, nascido em Kentucky, no estado de Indiana, nos Estados Unidos da América. Esse evangelista aqui na época era um evangelista bastante conhecido, William Marion Bryan. Isso aqui é dissidente de Batista. Isso conhecia muito bem a palavra de Deus, porque a igreja batista do passado tinha muito mais Bíblia do que a igreja batista de hoje. Então esse aqui conhecia muito bem a palavra de Deus. Os irmãos percebem que esse movimento dele é um movimento unicista fundado por William Marion Bryan, nascido em Kentucky, Indiana, Estados Unidos, em 1909. Em 1909, Daniel Berg e Gunnar Zwingli chegaram no Brasil, saíram da Rua Azul do movimento lá nos Estados Unidos e vieram para Belém do Pará. Então os irmãos percebem, em 1909, Lois Francescon também veio da Argentina para o Brás em São Paulo para abrir a CCB. Então os irmãos percebem que daquele movimento da Rua Azul e daquele evangelho dos Estados Unidos surgiu muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Os irmãos percebem que tudo começou por volta de 1900, 1910. Tanto das seitas como as igrejas. E todos esses líderes e fundadores de seitas saíram de dentro de uma igreja evangélica que pregava a palavra da verdade. Normalmente saíram da Batista e da Metodista e da Presbiteriana, que eram as três igrejas que tinham influência naquela época. Então, e hoje eles dizem que saíram de um lugar errado para que eles pudessem pregar a verdade. Então, irmãos, vocês têm que ser inteligentes para vocês conseguir ter uma revelação do Espírito Santo, para vocês saberem o que é certo e o que é errado. Necessita alguém que está na Batista, sair da Batista para fundar um movimento unicista? Há necessidade de alguém deixar um movimento verdadeiro da palavra de Deus para lutar por um batismo de unificação, para pregar um evangelho em cima da pessoa de Cristo, negando a Trindade e todas as outras doutrinas? Há necessidade disso? Raciocine que vocês vão perceber se verdadeiramente isso tem cunho bíblico, se isso faz sentido, o que esse evangelista William Marion Bryan faz, saindo da Batista para fundar esse movimento unicista. E ainda nos dias de hoje, hein? É normal vocês verem os seguidores do William Marion Bryan, que saíram desse, já estão divididos também, porque já saíram do Tabernáculo da Fé e já fundaram as suas próprias igrejas, como Voz da Verdade, que é unicista, aquele conjunto Voz da Verdade, que também tem a sua igreja fundada no Rio, acho que em 1988, e que também prega a unificação, a doutrina do unicismo. A doutrina do unicismo é muito perigosa. No estado do Paraná, teve pais que colocou álcool nos filhos e tocou fogo nos próprios filhos por causa da doutrina do unicismo, porque estavam sendo orientados a fazer tal atitude, porque estavam sendo orientados por Deus para fazer essas atitudes terríveis e incoerentes. Então, irmãos, presta atenção. Desse movimento já saiu muitos outros. É normal você ver no YouTube algumas pessoas contando revelações extraordinárias que tiveram do céu, do inferno, e de repente você vai olhar, o rapaz é unicista. A pessoa é unicista e ele está ali defendendo com os olhos normalmente esbugalhados, um semblante carrancudo, traz um semblante de santo, de alguém que recebeu algo sobrenatural. Ele está ali brigando por uma doutrina unicista, ele está ali brigando e combatendo simplesmente por um batismo. E fica lutando e brigando com as igrejas que estão aí há anos pregando o evangelho, que conhecem a verdadeira doutrina, e eles ficam lá tentando provar. Vão falar de alguma coisa, já vem com batismo em nome de Jesus. Quer dizer, na verdade são pessoas que estão usando algumas doutrinas falsas que eles criaram como álibi para eles combater as demais igrejas e galgar as pessoas para eles. É seita, com certeza é seita, está enquadrado em seita. E tudo isso surgiu junto.
saíram das igrejas verdadeiras por ali por volta de 1900, 1910 e saíram para abrir as suas seitas. Porque se eles fossem uma pessoa iluminada por Deus, poderia ter ficado na igreja batista e poderia ter continuado pregando o evangelho. Ou fizesse que nem o Daniel Berg, saísse da igreja batista e abrisse um trabalho fundamentado na palavra de Deus. Então isso me preocupa muito, meus irmãos, me preocupa muito, na verdade, tais doutrinas que estão sendo infiltradas dentro da igreja. Bom, meus irmãos, dizia que em 1916, aos 7 anos de idade, recebeu a sua primeira visão. Ó, cuidado com o obreiro que tem muita visão, muita revelação. Cuidado, irmãos. Cuidado com obreiros que se dizem os mais usados, que eles é que detêm o poder, que eles têm revelações fortes, visões fortes, que eles estão vendo isso, vendo aquilo. Cuidado, porque na grande maioria das vezes eles não viram nada. E na outra porção do que viram foi visões do diabo, de anjos caídos e de coisas demoníacas. Vocês têm muito cuidado com alguém que se diz ser muito usado, com coisas extraordinárias e estupefatas dentro da igreja. O evangelho de Deus, ele é simples, verdadeiro, calmo, tranquilo, e ele tem uma direção, a pessoa anda no centro da palavra, não tem extremismo nem liberalismo. Então paute isso na sua vida e analise esses fatos pela palavra de Deus. Os seguidores desse movimento afirmam que a revelação mais importante de Brian, ou que Brian recebeu, foi em 1946. Sabe como foi a revelação? Um anjo teria aparecido a ele em uma caverna e teria dito que ele seria um evangelista com o dom de curar. Quer dizer, o Brian teve que se enfiar numa caverna, o anjo foi aparecer na caverna, o anjo apareceu numa caverna para o Brian, e ali se revelou a ele. Então os irmãos tenham um cuidado muito grande, meus irmãos, com o anjo, com pastores e pregadores que estão sempre dizendo que o anjo está com ele, que o anjo anda com ele, que o anjo obedece a ele, que o anjo revelou a ele, que eles têm um anjo como companheiro, como guia. Cuidado, irmãos. Cuidado com esses ensinamentos malignos e diabólicos que têm introduzido dentro da igreja nos últimos dias. Então esse homem aqui era outro homem que sempre recebia as revelações do anjo, que andava com o anjo, tá certo? E toda revelação verdadeira vem de Deus, não de anjos. Toda revelação verdadeira vem da palavra de Deus, nunca por um anjo. Os irmãos tenham muito cuidado com revelação entregue por anjo. Porque Deus, ele é verdadeiro e fiel. Ele jamais vai deixar de falar com você para que um anjo possa falar com você. Então tenha muito cuidado com isso. Para receber o dom de curar, ele teve que se encontrar com um anjo numa caverna. Então essas curas aí são já duvidosas, porque quem é que revelou essa cura, ou esse dom de cura para ele? Um anjo numa caverna. Então se ele cura mesmo as pessoas, tem que até cuidar, porque tem muita gente na última hora da igreja que está desesperado atrás de uma cura, desesperado atrás de uma prosperidade. Eles estão com os pés no chão, eles estão com a vida centrada nessa terra, eles não estão preocupados com o céu, com a salvação, com a vida eterna, com a riqueza que há no porvir. Não, eles estão preocupados com as coisas desta vida, por isso que eles estão enlouquecidos. Deus o livre se chega a acontecer o acaso que eles venham morrer. Morrer não, de forma alguma, não quero morrer de jeito nenhum, morrer capaz. Se eu morrer, acabou tudo para mim. Não, para o crente, quando morre, não acaba nada. É o começo da nova vida. Então as pessoas têm que ser curadas. Eles têm que estar ricos, bem, vivendo bem aqui. Não, se você viver bem aqui, glória a Deus. Se você tiver com que se sustentar aqui, glória a Deus. O verdadeiro cristão não anda atrás das coisas dessa vida, de forma alguma. Tem pessoas que se dizem simples, humildes, o único certo na terra, o único líder que prega a verdade, mas você vai olhar, a pessoa está com os pés e as mãos e os olhos centrados na terra, e a sua ganância, a arrogância é tão grande atrás de dinheiro e bens materiais, que eles conseguem perverter o seu caminho e a palavra da verdade por causa de coisas terrenas. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Aquilo que nós pregamos, verdadeiramente temos que ser aquilo que nós vivemos. Brian converteu-se na igreja batista e teve contato com os unicistas em Mizraca, no Zéua. Então foi aqui no Zéua que ele teve contato com os unicistas. Quer dizer, os unicistas já estavam propagando a sua palavra, e o Brian se torna um dos maiores unicistas deste último século. Que nós podemos dizer que o William Marion Brian foi um dos maiores unicistas desse século.
Ele recebeu essa palavra, abandonou a doutrina que ele tinha recebido na Batista e foi disseminar essa nova doutrina recebida pelos unicistas aqui em Mizraca, no Zéu. Eu não falo muito bem inglês, os irmãos talvez entendam melhor que eu aí esse estado da América. Profetizou que em 1947 todas as igrejas cristãs se reunificariam. Ele profetizou que no ano de 1947 todas as igrejas cristãs se reunificariam e também a destruição dos Estados Unidos com a explosão em 1977. Bom, como o anjo que estava com ele na caverna era mentiroso e ele também é um mentiroso, não se cumpriu nem a profecia da reunificação das igrejas em uma só, ainda não aconteceu, estão lutando para isso, não sei quando que vai acontecer, que esse ecumenismo vai entrar em fusão e vai conseguir unificar todas as igrejas em uma só, mas não se cumpriu a palavra dele e também não se cumpriu a explosão dos Estados Unidos em 1977. Então, normalmente líderes e fundadores de seita vão marcando datas para eventos. E já algumas igrejas evangélicas já caíram nessa desgraça. Vocês lembram da igreja Só o Senhor é Deus, fundada pelo Miranda Leal, que muitas pessoas confundiam com Davi Miranda? A igreja Só o Senhor é Deus era a igreja fundada pelo Miranda Leal. Hoje ela tem o nome trocado e hoje ela está tocando no Paraná com muita força. Deu uma divisão muito grande, muitos obreiros e bispos deles foram embora. E o Miranda Leal entregou a igreja por causa da mentira da profecia da volta de Cristo em 1999, que Cristo iria voltar na virada do ano para 2000. O Miranda Leal, a profecia não se cumpriu porque era uma mentira. A Bíblia diz que somente o Pai, nem o Filho sabe o dia e a hora. Sabemos as estações e os tempos pela palavra, mas o dia e a hora, somente e unicamente o Pai. E o Miranda Leal já sabia. Aí o Miranda Leal, que nem o William Marshall O'Brien, foi profetizar datas. Disse que o Cristo viria em 2000. Cristo não veio porque era uma mentira e o Miranda Leal pegou alguns $1000 da igreja Só o Senhor é Deus e pegou uma passagem e foi para os Estados Unidos. Ficou lá 10, 15 anos, lá isolado, vivendo uma vida boa com o dinheiro da igreja Só o Senhor é Deus. Depois que o caldo esfriou, como diz o nosso ditado aqui no Rio Grande do Sul, esfriou o caldo, o Miranda Leal retorna para o Paraná e está de novo pregando. Agora ele tem outro ministério, outra igreja. Então vocês não confundam Davi Miranda em memória com Miranda Leal. O Miranda Leal ainda está vivo. O Miranda Leal era usadíssimo por Deus também. Ele fundou aquela igreja, Só o Senhor é Deus, no formato de arca. Já está ali uma heresia. Para que uma igreja em formato de arca? Igreja é igreja, templo é templo. Nós não estamos presos a formato de templo. Nós temos que ter um templo para nós nos reunirmos e adorarmos a Deus. Tá certo, irmãos? Outra coisa que eu discordo é de pessoas que estão comentando no rodapé dos meus vídeos. Eu respeito sua ideia, mas você não tem que infiltrar como doutrina. Eu tenho uma missão no canal Bíblia em Foco. Se você não concorda 100%, você se acha que não é bem-vindo, não posso forçar você a ficar aqui. E não posso permitir os comentários ferir a veracidade do canal e aquilo que eu quero fazer para os meus inscritos. Que não tem templo, que não existe templo, que não existe dízimo, que o dízimo já foi banido, que o dízimo era só dos levitas, que o dízimo era de cereais. Você não conhece a história do dízimo era de cereais para os sacerdotes. O dízimo abraâmico não era de cereais, o dízimo da graça não é de cereais. Outra coisa, combater que não existe dízimos e ofertas no tempo da igreja da graça é a maior aberração. Se você não acredita, você tem o direito de não acreditar. Agora você não tem que infiltrar e combater e querer fazer com que os outros acreditem naquilo que você... É porque automaticamente, irmãos, quem não acredita no dízimo quer acabar com a igreja. Você já imaginou? Você que é inteligente, vai existir as igrejas aqui na Terra sem os dízimos? Claro que não. Se você parar os dízimos e as ofertas, você automaticamente separa a igreja. Parando a igreja, você vai fazer que aconteça com aquilo que essas pessoas que são contra o dízimo e a igreja estão querendo, que é acabar com a igreja. E eles dizer que eles podem adorar em casa, que eles podem servir a Deus aonde estão. Concordo, muitas das coisas eu concordo, mas nem todas, e que o templo é o corpo. Claro que o templo é o corpo, concordo plenamente, mas o templo, o corpo, não me exclui nem me exclui de adorar a Deus em reunião com as demais pessoas da fé num lugar fechado. Vocês entendem? Então, se a pessoa não concorda, amém. Agora, combater uma realidade bíblica, que para mim é bíblica, 100% bíblica, fique à vontade, vocês não vão conseguir destruir o foco desse canal. Esse canal vai pregar
a palavra de Deus e vai levar a mensagem do Evangelho conforme nós temos em mente de levarmos, tá certo, irmãos? Então, meus irmãos, não se cumpriu porque não era de Deus. Outra coisa, considerava a si mesmo como mensageiro do Apocalipse. Esse homem aqui é muito perigoso. E esse homem aqui é cheio de seguidor, que ovaciona. Meu Deus, esse homem aqui é um misticismo, é uma coisa tão estranha, uma face pesada desse homem. Esse homem tem uma face de heresia, você sente no semblante algo ruim com esse homem, mensagens ruins, mensagens macabras, mas só quem não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida que consegue concordar e compactar com essas heresias das trevas, tá certo, meus irmãos? Então a gente conhece o homem de Deus simplesmente no olhar, cara limpa, semblante tranquilo, rosto brilhoso da graça de Deus. É conhecida a pessoa que tem um semblante, que tem o Espírito Santo, que verdadeiramente professa a verdadeira palavra. E a gente sabe as pessoas que estão enrustidas, que têm uma mensagem diferente, um semblante carregado, um louvor estranho, uma pregação estranha, é conhecido. Não precisa ser muito inteligente no Evangelho para entender. Peça discernimento a Deus. Considerava a si mesmo o anjo do Apocalipse. Segundo ele, as 7 igrejas do Apocalipse seriam 7 dispensações da igreja. Aqui entra as dispensações da igreja. Você entende? Começando com a suposta dispensação de Éfeso até a suposta dispensação de Laodiceia. Vocês entenderam, irmãos? Essa visão apocalíptica que ele tinha? Nós não vamos entrar em área de Apocalipse aqui, porque é um campo muito vasto, aí não tem como falar de Apocalipse aqui nos comentários do Tabernáculo da Fé, de forma alguma, porque nós vamos entrar numa área escatológica, mas ele pregava essas 7 dispensações da igreja, começando com a suposta dispensação de Éfeso até a suposta dispensação de Laodiceia. Dizia que o apóstolo Paulo foi mensageiro dessa primeira dispensação. Qual o fundamento bíblico de uma mensagem apocalíptica dessa natureza? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro para os irmãos, que eu não gostaria de me esquecer de forma alguma. Ele dizia que o apóstolo Paulo foi o mensageiro da primeira dispensação, a de Laodiceia, que seria a última igreja, deixa eu recapitular para nós não fazermos confusão no texto. E de Laodiceia, que seria a última igreja de 1909, ano de seu nascimento. Esse homem está se julgando o anjo de alguma coisa de Apocalipse aqui, irmão. Vamos chegar à conclusão? Então, no ano do seu nascimento, de 1977, data que Brian marcou para a segunda vinda de Cristo. Vocês entenderam? Mais uma marcação de data. Pegando as dispensações da igreja, falando de uma mensagem escatológica dispensacionalista, usando aqui essa data de 1977, culminando com o arrebatamento da igreja. Esse homem está se colocando no lugar de Deus, no lugar de um anjo de Apocalipse, está se colocando no lugar de profetas. Aí, relembrando para vocês que o William Marion Bryce se apresenta como profeta. William Marion Bryce é um profeta. Vocês cuidem, irmãos, com esses títulos e nomenclaturas. Profeta, apóstolo, rei, sacerdote. Não. O homem de Deus, o homem chamado é pastor. Não vai mais que pastor. O pastor está muito bom e se for para carregar título, nem pastor, ele seja um servo. Antes de ser pastor, ele é servo. Então, cuidado com os títulos e as nomenclaturas. Foi assassinado por um motorista embriagado em 1965, antes do fim dessa suposta dispensação. Que coisa terrível! Tantas profecias, tantas revelações, tantas coisas ditas, encontro com o anjo na caverna e o homem vem ser assassinado por um motorista embriagado, um ébrio que dirigia para ele, talvez, ou que estava dirigindo no decurso da sua caminhada, assassina William Marion Bryce em 1965, antes do fim dessa suposta dispensação. Dizia ser ele o mesmo, que ele era mesmo o profeta Elias, enviado conforme Malaquias 4 e 5.
William Marion O'Brien, eu não poderia de forma alguma me esquecer, ele também se apresentava como profeta Elias, o Elias que haveria de vir. Como se não bastasse, ele ainda é o Elias apocalíptico. Ele ainda é o anjo de Apocalipse, ele ainda é o Elias apocalíptico. Talvez ele é o Elias que há de vir na última dispensação, nos últimos momentos finais dos 7 anos, que nós vamos estar vivendo a segunda metade da 70ª semana de Daniel, quando Moisés e Elias, na minha visão, vêm para ser as duas testemunhas apocalípticas. E o William Marion O'Brien nada mais, nada menos é do que um herético que se apresentava como anjo do Apocalipse, como Elias que haveria de vir. Ora, o Elias que haveria de vir. Qual é a comparação entre William Marion O'Brien e Elias? Um homem comum como William, um homem que não foi arrebatado vivo, que não tem uma promessa bíblica para ele de retorno, que não existe uma base bíblica apocalíptica para isso, e ele se apresentar como Elias que haveria de vir. Ah, isso aqui é pregado. Eu lembrei de mim quando eu estava pastoreando a igreja no estado do Paraná, que eu morava em Foz do Iguaçu e pastoreava uma região dentro do Paraguai também. Tinha um programa de rádio que era a noite toda falando desse William Marion O'Brien e debatendo contra todas as demais religiões, mas metendo o laço nas outras igrejas e afirmando que o William Marion O'Brien era o Elias que haveria de vir mesmo, pregando essa doutrina do Elias aqui que haveria de vir, incutindo na cabeça das pessoas e pregando um batismo unicista e também falando desse anjo de Apocalipse. É uma heresia atrás da outra, irmãos. É uma coisa sem fundamento isso aqui. É muito complicado. Isso aqui, se você começar a ouvir, é bom estudar só para você fugir disso aqui. Porque se você se enfiar dentro de uma seita como essa, a tua cabeça fica confusa, você é capaz de ficar até enlouquecido de tanta coisa que não tem sentido. Esse assunto aqui desse tabernáculo da fé. Quando foi assassinado, seus adeptos esperavam que ele ressuscitasse. Isto é seita. Isto é seita. Quando a igreja se apega demais a um líder e idolatra demais um líder, fica idolatrando aquele líder, normalmente quando ele morre eles ficam os pés fora da terra. E eles começam a idolatrar aquela pessoa e se lembrar só daquela pessoa. E começam a rejeitar as novas lideranças que Deus coloca na igreja e ficam endeusando num ato terrível, destrutivo, puxado já para a doutrina espírita, fica endeusando aquela pessoa e é capaz de eles quererem até ressuscitar mesmo aquela pessoa, porque eles não têm, às vezes, um conhecimento bíblico profundo da palavra de Deus. Os líderes aqui do Tabernáculo da Fé estão querendo ressuscitar o William Marion O'Brien. E está sendo, então, pregada e esperada a ressurreição desse evangelista batista que se tornou líder do Tabernáculo da Fé, esse líder unicista, o William Marion O'Brien. Eles esperavam a ressurreição. Isso aqui é uma idolatria terrível, um pecado terrível. Eles ainda hoje exibem uma foto de Brian com uma áurea, com a aureola. Vocês entenderam, irmãos? Isso aqui é um santo dentro do Tabernáculo da Fé. Isso aqui só falta ser canonizado. Sobre ele, essa aureola sobre ele, que supostamente apareceu numa campanha em Houston, no Texas, em 1950. Ainda há muitos desses seguidores braianistas que acreditam que ele era Deus em figura humana. Vê se eu aguento. Movimento unicista, as pessoas idolatradas no William Marion O'Brien, esse movimento braianista, idolatrando esse evangelista como Deus. Bom, vamos falar aqui um pouquinho suas crenças, meus irmãos, para não ficar incompleto, tá certo? Suas crenças, logo vai acabar meu espaço. Outro ensino exótico desse movimento é que Brian dizia que Eva teve relações sexuais com o diabo no Jardim do Éden e dessa cópula nasceu Caim. É a doutrina conhecida como semente da serpente. Isso aqui é pregado por vários pregadores aí pentecostais no altar. Você percebe eles pregando isso aqui. A pessoa que não tem Bíblia, que lê tudo que é livre e não sabe discernir o que está lendo, vai acabar pregando heresia em cima do altar.
no livro intitulado Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, afirma que a árvore da ciência do bem e do mal é Satanás e que a árvore da vida é Jesus. Além disso, ensina que comer o fruto dessa primeira árvore significa relação sexual. Com isso, ensinava que alguns seres humanos estão predestinados ao inferno. Você percebe no vídeo no canal do YouTube que tem uma pessoa pregando sobre um estrupo entre a serpente, a Eva, Adão. Você percebe que ele não sabe se explicar naquilo que ele quer explicar, porque verdadeiramente ele está pregando uma heresia. Quem prega heresia não sabe como se explicar mesmo, verdadeiramente faz uma confusão dos infernos na cabeça das pessoas que estão lhes ouvindo. Vale lembrar que o conceito do inferno nesse movimento foge à ortodoxia. Não é o mesmo sustentado pelo cristianismo histórico e ortodoxo, conforme ensinado na Bíblia. E os nascidos de Deus são seus adeptos, segundo sua teologia, são os herdeiros da vida eterna. Só o tabernáculo da fé são nascidos de Deus e são os herdeiros do céu. É os seguidores que receberam a revelação do William, tá certo? Basta uma leitura dos capítulos 2 e 3 de Gênesis para demonstrar essa interpretação. A Bíblia diz textualmente que Caim nasceu de Adão e Eva. Veja Gênesis 4 e 1. O movimento ainda hoje é unicista e, como tal, nega a doutrina bíblica da Trindade, afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são simplesmente títulos e não nomes, são títulos, não nome. Não são nome, porque sendo título não pode ser nome, não sendo nome, automaticamente não é uma pessoa. Tá certo, meus irmãos? E aí eles pregam só o nome de Jesus e batizam só em nome de Jesus, negando a existência do Pai e do Filho. E vocês sabem, quem nega o Pai nega o Filho. O que João disse? Os primeiros anticristos, é aqueles que negam a verdadeira doutrina da Trindade, a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com essa explicação, fundamentam o batismo nas águas só em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é um nome, não um título. E aí vai, eu não tenho tempo porque vai ficar muito longo o vídeo, mas lá é o seguinte, ó, é tudo um, é um batismo, é uma só fé, mas não é aquilo que a Bíblia diz. É um só batismo baseado no William Marry O'Brien. É uma só fé daquilo que o William Marry O'Brien prega. É um só batismo, uma só fé. É o Elias que vem, é o anjo da caverna. Tudo é baseado nas palavras desse herético, desse homem que teve uma visão tão ruim, uma passagem tão triste pela terra, que deixou esse exemplo mau, triste e negativo da palavra de Deus. E falando dos louvores, parece ser os mais crentes que tem na terra. Quando você vê eles cantando, parece que eles estão já santificados. É só para enganar as igrejas através daqueles hinos e puxar pessoas para dentro daquelas igrejas do tabernáculo da fé. Tá certo? Mas falei com vocês, pastor Levi Longaray, positivo, compartilhe, divulgue nosso canal, que Deus abençoe. Em Cristo jamais seremos enganados.